é ao lado, atrás, na base, no fundamento. É aonde? Uma ajudadora. Engraçado. Vocês estão ligados, né? Nem brincar a gente pode, que você já tá vendo que vocês estão atentos no Espírito? Entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque ela para vir ministrar. Porque ninguém tem mais vida do que a pastora nas nossas vidas. Amém? Amém, graça e paz. Boa noite, vocês estão bem? Turma bonita, nem parece que aqui tem 80, parece que tem mais. Glória a Deus, muito rostinho novo, uns que eu já conheço. Então, sejam bem-vindos. Eu sou Daniele, sou a esposa do pastor Joselito. Estou toda borrada aqui. Cadê Samuel? Já saiu. Essa música é uma música profunda, viu? Essa daí é bem... Quem se converte... Samuel, essa música é tremenda, viu, meu filho? Foi no baú essa daí. Muito boa. Nós temos que ser um farol, né? Temos que ser um farol. Diga, eu sou um farol. Eu sou um farol. Isso você tem que dizer para você mesmo. E são naqueles dias que nada tá bom para falar. Você tem que dizer, eu sou um farol. Ser um farol que resplandece a luz do Senhor. É fácil dizer quando as coisas estão bem, né? Mas quando as coisas não estão bem, é onde a gente tem que reconhecer que mesmo estando ou não estando, nós somos um farol. E aí vem o Senhor e usa e lembra a gente do que a gente é. Isso é muito bom. E família cristã é ser um farol. Quem é papai, quem é mamãe aqui? Levante a mão. Quem gostaria de ser pai e mãe, levante a mão. Tem alguém que não gostaria de ser pai e mãe? Levante a mão. Então, glória a Deus. Diga, hoje, essa aula é para mim. É para nós, né? Eu não sei se vocês já adquiriram um livro, Como se tornar um cristão bem-sucedido. Nesse livro aqui, ele também fala sobre um pouco de família cristã. Se você não adquiriu, eu acho que quando você começou o discipulado, você com certeza foi informado que é a base de leitura do discipulado e que vocês terão que fazer um resumo e entregar. Todos cientes disso? Amém? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Esse livro aqui, ele salva muito aqueles que estão chegando agora, aqueles que estão conhecendo a visão. Não é da Igreja Verbo da Vida, não. É a visão do que é ser um cristão. Esse pequeno livro, com essas pouquinhas folhas, fala sobre tudo: amizade, relacionamento, marido e mulher, esposo ou esposa que ainda não é convertido. Nós vamos tocar um pouquinho hoje. Então, eu estimulo vocês a lerem esse livro. Não pega como se fosse algo obrigatório, não. Realmente pega como se fosse assim, eu vou adquirir um poço de conhecimento, um pouquinho de tudo. Amém? O discipulado é onde você, é a porta, é a abertura, né? Muitos estão entrando aqui e gostariam de saber qual é a visão da Igreja Verbo da Vida, o que nós cremos, o que acreditamos, os nossos princípios. E no discipulado nós tratamos isso. Como vocês estão vendo, hoje é a nossa 4ª aula, não é isso? Vocês já passaram. Qual foi a primeira aula? Deixa eu ver se vocês lembram. Qual? Integridade da palavra. Alguns falaram em línguas. Agora a gente pode falar em português. Tá bom? Não é o momento da oração em línguas. A segunda aula foi o quê? Comunhão com o Senhor e a igreja. A terceira, vê sem. Essa foi bem mais, né? E hoje, família cristã. Então vamos lá. Sejam bem-vindos, vocês já estão lendo aí. Vamos começar lá. Enquanto vocês estão vendo lá, eu estou vendo aqui. Eu gosto de papel. Eu gosto de Bíblia de papel. Amém. Eu ainda vou adquirir essa questão da... Ah, sim, passa por aí, né? Ô, Jesus. Chega. Vamos lá. Aqui, nossa matéria, família cristã. Eu queria orar com vocês. Amém? Vamos começar orando. Eu sei que vocês já estão orados, louvados, adorados.
pelo Senhor, para o Senhor, mas eu quero começar orando. Vamos trazer o Senhor para essa aula, que não seja aquilo que eu queira falar e aquilo que você queira ouvir, mas aquilo que o Senhor quer ministrar. Amém? Pai, nós queremos te render graças por essa noite. Obrigada, Senhor Deus, pelo canal. Nós somos um canal do teu fluir. Pai, eu entrego o meu coração e o coração de cada irmão que aqui está, Pai, diante das tuas mãos, para que o Senhor possa trabalhar. Temos pontos a crescer, temos pontos a melhorar como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como filha. Pai, nessa noite nós queremos tocar em alguns pontos e que esses pontos falem aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Queridos, eu gostaria que vocês abrissem sua palavra em Gênesis 2, 21 ao 25. Deixa eu ver aqui. O tempo que eu tenho aqui. Tá no tempo? Assim. Hã? Eu estou sem relógio. Me ajudem aqui, tá bom? Pronto, todos abriram? Amém. Vamos ler? Vamos lá? Quem gostaria de se levantar e ler bem alto, com a voz assim bem tonante, para que todos possam ouvir? Quem é o corajoso ou a corajosa? Nós temos corajosos e corajosas aqui. Podem se levantar e ler. É bom que todos participam, né? Um conjunto, um grupo menor serve para isso. Vamos lá, amada? Obrigada, amada. Como é seu nome? Elissandra. Obrigada, viu? Agora eu gostaria que vocês abrissem Efésios 5, 31 ao 33. Enquanto vocês estão abrindo, eu queria que vocês gravassem em Gênesis 21, em Gênesis 2, do 21 ao 25, existe uma fórmula aí, ó. Deixa, a Bíblia diz assim, ó, por isso deixa o homem, pai e mãe. Deixa a casa do pai e da mãe. E unem, deixar a casa e se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Ele deixa a casa do pai e da mãe, ele se une a uma outra casa com essa mulher, e nessa união se torna um, não mais dois, mais um. Essa é a fórmula e o padrão de Deus. Em Efésios 5, 31, 33. Vamos lá? Agora eu gostaria de um varão. Varão, isso. Vamos. Amém. Obrigada. Como é seu nome? Fabiano e Alessandro. Obrigada, viu? Deus abençoe. Então, nós vimos nesses dois versículos que o Senhor está falando aí a respeito de casamento. Existe um padrão para o Senhor. Casamento é uma instituição. Deixa eu dizer algo para você. Casamento no civil é um contrato civil.
Mas casamento perante o Senhor é uma instituição. E eu gostaria de ler para vocês o significado de instituição. Ação de instituir, de estabelecer, de fundar algo novo. Quando o Senhor olha para o homem e olha para a mulher, quando eles deixam a casa do pai e da mãe, o que é que isso quer dizer? Que quando nós decidimos nos casar, não é o padrão bíblico morar na casa de papai e mamãe. Por mais que o seu pai ou sua mãe sejam homens e mulheres maravilhosos e até digam, olhe meus filhos, por esses instantes, por esses meses, vocês podem ficar aqui até sua casa ser construída. O padrão de Deus para casamento não é ficar na casa de pai e de mãe. Vocês entenderam isso? Então, quando Deus criou o mundo e colocou o homem e depois tirou da costela do homem, do varão, a mulher, isso quer dizer o quê? Que o Senhor, quando olha para o homem e quando olha para a mulher, ele não vê dois. Ao se casar, eles se tornam um. O que é que ele quer dizer com isso? Imagine sua mão. Faz parte do teu corpo. Alguém já teve a experiência de pegar um martelo e começar a pregar um pregozinho e de repente vir um instinto e dizer, vou dar uma martelada na minha mão. Alguém já fez isso? Já deu uma martelada de propósito para dizer, eu estou falando assim, ó, gostei de dar uma martelada no prego, agora eu vou dar no meu dedo. Alguém já fez isso? Por que não? Seria esquisito a pessoa querer se bater, se machucar. Correto, Mônica? Por isso que o Senhor está falando, em Efésios, ele fala a respeito de amar e de respeitar, porque é carne. Ninguém vai querer fazer mal a si mesmo. Amém? Só quando estiver sendo usado pelo diabo, aí é outra coisa. Mas em sã consciência, ninguém chega e diz, eu vou me fazer mal, eu vou pegar o meu pé e vou me ferir. Eu vou pegar a minha perna e vou quebrar. Por quê? Porque é seu. Porque você vai sentir. Então, quando o Senhor olha para o casal, homem e mulher, é a mesma carne. É por isso que ele diz que se torna um só. Compreendeu? Então, a fórmula do Senhor é o quê? Primeiro o Senhor projetou o mundo e depois criou o homem. Então, qual é a fórmula de Deus? Primeiro é você projetar a sua vida financeira, projetar a sua vida espiritual, projetar a sua vida emocional e aí sim se casar. E daí, sair da casa dos seus pais, ela sai da casa dos pais dela também, e vocês se unem a um lar. E daí criar a família. Amém? Essa é a fórmula do Senhor. Agora, eu gostaria de ler com vocês, por favor, Romanos 13, 1, 2. Enquanto vocês abrem Romanos 13, 1, 2, a Constituição, ela fala sobre casamento. E eu queria também falar para você, à luz da Constituição, que é casamento. Está muito alto? Está muito alto? Não? Tá bom? O casamento, no artigo 1511, diz assim, olha, o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. O 1514 diz assim, olha, o casamento se realiza, deixa eu passar para vocês verem aqui também. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz. Eu quero que vocês repitam comigo, diga perante o juiz. Isso é o casamento na lei civil. A nossa lei, a lei brasileira, institui um casamento quando um homem e uma mulher têm vontade de se unir e vão perante o juiz. Amém? Gravaram isso? Então, eu gostaria de ler com vocês Romanos 13, 1, 2. Agora eu gostaria de uma varoa. Levanta aí uma mulher ungida do Senhor para ler. Romanos
Romanos 13, 1, 2. E aí? Me ajudem, não demore não, que eu só tenho um pouquinho de tempo. Obrigada. Obrigada, amada. Como é seu nome? Tatiana, obrigada. Então, em Romanos 13, 1, 2, porque eu li para vocês o que diz a Constituição, para a gente saber o que diz a lei. Na lei brasileira, casamento é a união de um homem e uma mulher diante de um juiz. E em Romanos 13, 1, 2, diz assim, que todos devemos nos sujeitar às autoridades governamentais. Quem criou a Constituição? Homens que nós elegemos, que nós colocamos para nos representar. Eles são autoridades governamentais. O que é que a Bíblia diz? Que nós temos que estar submissos e debaixo dessa autoridade, porque ela foi aprovada por Deus. Quando a gente elegeu, Deus veio e abençoou. E a Bíblia fala que se nós não nos colocamos debaixo dessa autoridade, diz assim, e aqueles que assim se procedem como? Contra, se rebelando contra o que a autoridade colocou como lei. O que é que acontece? Trazem condenação sobre si mesmo. O que acontece com um homem quando decide furtar e é descoberto? Ele é preso. Por quê? Porque ele agiu contrário às leis, onde diz que furtar é crime, roubar é crime, matar é crime. Então, ele trouxe condenação para ele mesmo. Amém? Se o Senhor instituiu o casamento, e o casamento é uma lei civil e uma instituição de Deus, e essa instituição está debaixo de uma autoridade governamental, e essa autoridade governamental decidiu que o casamento entre um homem e uma mulher é a decisão que há em comum acordo com os dois perante um juiz. Então, casamento é igual a união estável? Não. União estável é perante o juiz? Não. Você vai num cartório e assina um contrato. O que é que o Senhor reconhece diante dele para abençoar? É o casamento. E nas leis brasileiras, o casamento é diante do juiz. E se não for de acordo com as leis brasileiras, que o Senhor veio e botou a mão, eu trago condenação para mim mesmo. Viram por quê? Não estar diante de um casamento não é o padrão de Deus. Morar junto, união estável, é um contrato. A instituição divina abençoa o casamento. Ficou claro? Está tudo de acordo com a lei dos homens e Deus vem e abençoa. Então, se hoje a sua condição é essa, de união estável, quer a bênção do Senhor para o seu casamento, quer as coisas fluindo para a sua vida, então não olhe mais casamento como um mero contrato assinado, porque eu li para vocês o que significa a instituição, é fundar algo. Quando Deus olha para você homem, quando Deus olha para você mulher, que você deixou a casa do teu pai, que você deixou a casa da tua mãe, que decidiu se unir, se tornar uma só carne, perante o juiz, de acordo com a lei brasileira, ele vem e abençoa. Casamento. União estável, não. Amém? Então, se essa é a sua condição hoje você aprendeu que mediante a palavra do Senhor, a bênção vem no casamento.
Glória a Deus. Entendido? Então vamos lá. Só uma curiosidade, viu? Essa instituição, ela foi aqui no Brasil, instituída no dia 24 de janeiro de 1890 por Marechal Deodoro da Fonseca. Então, casamento é algo antigo. Amém? Glória, glória. Então, vamos lá? Aí eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito das responsabilidades do esposo e das responsabilidades da mulher. Primeiro nós vamos na dos homens. Vamos lá, Efésios 5:23. Agora um varão, né? Saímos de Elisandra, Fabiano, Tatiana, agora um homem de Deus. Levanta aí um homem de Deus ungido para falar das suas responsabilidades como marido. Vamos lá? Cadê o homem de Deus? Tem homem de Deus ungido aqui nesse lugar? Então se leva. Não encontrou não? Efésios 5:23. Como é? Achou? Pronto, vamos embora. Efésios 5:23. Os homens ouviram? Amém. Vai de novo. Eita. Amém. Arru. Agora Efésios 5. Eu quero agora ele ler o 23. Meu irmão, tá unção sobre a sua vida. Se levanta e continua no 24. Vamos embora, vá. Há uma unção aí, vamos lá. Ahá! O ahá foi fraco, viu? A gente vai ver o significado de submissão. Não, a unção não sentou. Se levanta, homem, continua, vá. Isso mesmo. 25, vamos embora. Pode continuar. Obrigada. Como é o nome do irmão? Neison? Galvão, obrigada, irmão Galvão. Deus abençoe. Muito obrigada. Homens, maridos e futuros, viu o seu papel? Porque você está como cabeça? Porque você tem o papel de fazer o que Cristo fez com a igreja. O que foi que Cristo fez com a igreja? Amou tanto que se doou. Então o homem, ele se doa. Doa seu tempo, doa seu amor, doa seus ouvidos, protege.
alimenta, e não é a alimentação apenas física, não. É a alimentação espiritual também. É a alimentação também na alma, nas emoções. Então, a mulher, como parte mais frágil, ela tem certas necessidades de ser amada. E a palavra do Senhor diz que o homem tem que olhar para a mulher como se olhasse para o seu próprio corpo. Mais uma vez, a palavra trazendo luz, colocando a mulher como parte de si, como parte do seu corpo. Corpo a gente cuida, corpo a gente não machuca. Então, homens, hoje o Senhor está nos instruindo a sermos como Cristo foi com a igreja. Então, o homem, ele é o cabeça, porque nele há um comando de Deus. Amém? O Senhor traz a visão para o homem. Ele é o cabeça do lar. Ele gerencia. A mulher está ali como auxiliadora idônea. O que é isso, auxiliadora idônea? É uma mulher projetada pelo Senhor com a capacidade de auxiliar o homem em todas as coisas. Então, submissão não quer dizer você ser subalterna. Não quer dizer você ser inferior, pelo contrário. O Senhor, quando fez a mulher, fez auxiliadora do mesmo tipo. Esse auxílio é do mesmo tipo de Deus. É um auxílio celestial. Uma capacidade que o Senhor deu à mulher não foi ao homem. A mulher está ali para ajudar, para nortear, para também elucidar, trazer clareza. E quando se choca? Quando não há clareza entre o que o homem está falando naquele momento e o que a mulher está falando naquele momento. O que fazer? Conversar, orar, mas não se machucar. Deixa eu falar algo para vocês. Existem pessoas que dizem bem assim: você é minha cara metade. Quem já ouviu isso? Achei a minha cara metade, não é? Quando a gente entende cara metade, o que é que a gente imagina? Uma cara partida no meio, pode ser como for. Se for assim, a outra parte também vai ter a mesma bandinha. Se for assim, a outra parte vai encaixar perfeitamente, não é isso? É como se fosse um encaixe perfeito. Achei o meu encaixe perfeito. Isso é a teoria. Na prática, quantos sabem que não é assim? Quantos sabem na prática que o homem não muda a mulher, nem a mulher muda o homem? Não é verdade? Então, existem encaixes perfeitos? Não. Mas o que é que existe? O coração. Eu sou de um jeito, o pastor é de outro jeito. Eu fui criada de uma maneira, ele foi criada de outra maneira. Eu recebi um tipo de influência, ele recebeu outro tipo de influência. Tudo isso ajudou a constituir uma parte disso. É lógico que uma parte é dada pelo Senhor, mas a gente sabe que no meio que a gente é criado, isso ajuda a constituir o nosso caráter. Amém? E aí a gente vem e aceita o Senhor como Salvador. E aí a gente começa a descobrir qual é o DNA, o caráter de Deus. Então o que é que a gente passa a fazer? Polir o nosso. Melhorar o nosso. Por quê? Porque quando eu melhoro o meu, quando eu me torno mais semelhante ao Senhor, eu me torno o quê? Melhor como ser humano. Então, aquele encaixe que o mundo diz é a minha cara metade, começa a se encaixar. Amém? Mas se eu não quiser, se eu não permitir que áreas da minha vida seja transformada por essa palavra, eu posso ficar 10 anos ouvindo a mesma coisa, mas o meu cônjuge não vai mudar. Não vai poder me mudar. E nem eu vou poder mudar a cabeça dele. Então, quando algo não está bem, o que é que nós temos que fazer? Orar. Alguém já deu murro e ponta de faca? Se machuca, dói, prejudica. Então, o que é que a gente faz? A gente ora, a gente entrega ao Senhor, a gente faz a nossa parte,
a gente cumpre os princípios para ver a mão do Senhor agir. Então, essa história de dizer quando casar melhora, não é real. Quando casar, a gente vai conviver e vai ver os defeitos e as virtudes. Porém, as virtudes têm que elucidar, têm que brilhar mais do que os defeitos. Porque nós também temos defeito. Nós também temos qualidades. E naqueles defeitos que nós temos, nós vamos querer a longanimidade do outro. Quer ser longânimo? É ter uma paciência bem grandona. Amém? Para que a gente possa também ter o tempo de ser polido. Então, casamento é uma instituição de Deus, onde Deus une um homem e uma mulher, que é um só corpo. Ele deixa pai, ele deixa mãe. Ele vai diante um juiz. O juiz declara como autoridade governamental que ele está abençoado e casado de acordo com as leis. E a partir dali começa a vigorar as leis do Senhor. E ele pode colocar a mão e pode me mudar. E pode mudar o pastor, e pode mudar você, e pode mudar seu cônjuge. Porque se ele vir uma entrada em um coração. Aleluia. Diga, casamento é instituição divina. Amém. Glória a Deus. Então, nós vimos o papel do marido, que é de proteger. Quando uma mulher se sente amada, quando uma mulher se sente protegida, quando uma mulher se sente totalmente desse jeito, é muito, 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 muito fácil respeitar e submeter. Amém? Mas, tem alguns detalhes em relação às mulheres também. Vamos ver? Vamos lá? Vamos abrir em 1 Pedro 3:7. Ainda é o restinho do cuidado do marido para com a esposa. E eu vou ler 1 Pedro 3:7 para vocês. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para que vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente os dois, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que é que isso quer dizer? Quando há briga entre os dois, quando o marido está brigado com a mulher, quando a mulher está brigada com o marido, nem adianta estar pedindo as coisas ao Senhor. Porque as orações serão interrompidas. A fé, ela opera pelo amor. Se você tem muita fé, mas não tem amor no seu coração, amor que faz você liberar perdão, amor que faz você ser paciente, amor que faz você ser longânimo, amor que faz você ser alegre, as orações são barradas. Não adianta estar pedindo ao Senhor, se não há união entre o casal. Então, queridos, a nossa vida, a nossa intimidade com o Senhor tem muito a ver, a nossa intimidade com o nosso cônjuge tem muito a ver daquilo que a gente reflete. Amém? Quer ter orações supridas, quer ter orações ouvidas, quer ter orações atendidas, viva em amor com o seu cônjuge. Marido, ame a mulher. Mulher, respeite o homem. Sabia que o Senhor não colocou esses dois verbos à toa? Amar e respeitar. Para o homem, ele é muito importante ser respeitado. Para o homem, o respeito é algo fundamental. Então, quando ele vê da sua esposa um respeito diante da posição que ele exerce dentro do seu lar, ele também ama facilmente. São duas vias. O homem amando a mulher. Quando a mulher se sente amada, ouvida, zelada, cuidada, ela é submissão só. E a submissão, ela vem com alegria. Amém, amadas? Não é ruim se submeter. Submissão é um lugar de proteção. Às vezes,
é passada uma imagem que a mulher submissa é uma mulher escrava, é uma mulher que não tem voz, é uma mulher que é coibida, é uma mulher que é frustrada, é uma mulher que está lá no seu cantinho, uma imagem como se o homem fosse aquele gigante, aquele leão que reprime, que oprime, porque a mulher tem que ser submissa, mas não é essa a visão do Senhor. A visão do Senhor em relação à submissão, vamos lá. Quando eu tenho um chefe, vou dar um exemplo prático. Quando eu tenho um chefe e ele dita uma ordem, e eu me submeto a essa ordem, e faço conforme essa ordem, se vier um pepino e eu estiver dentro da ordem do meu chefe, como é que eu vou falar diante daquilo que aconteceu? Eu vou dizer o quê? Ei, vá falar com o meu chefe, porque eu fiz conforme o meu chefe pediu. Eu estou protegida? Estou. Agora vamos lá, meu chefe me dá uma ordem, eu acho que aquilo não está correto, eu acho que o meu pensamento é melhor, e eu faço conforme o meu achismo. Aí vem um pepino, aí daqui a pouco, o meu chefe vem para mim e diz assim, por que você fez desse jeito? E aí o que é que eu vou dizer? Não, porque eu pensei que assim era melhor, que assim não sei o quê. Você saiu debaixo daquilo que eu coloquei. Se eu saio debaixo daquilo, eu saio debaixo das leis, eu saio debaixo da proteção, eu saio debaixo da cobertura. E aí quem é que vai assumir o pepino? É o meu chefe ou eu? Eu. Então submissão é proteção, é um lugar de conforto. Por quê? Porque o comando vai vir para ele. E eu estou aqui para o quê? Auxiliar aquele comando se tornar realidade. Uma coisa não anda sem a outra. Quando a mulher tenta ser o chefe do lar e o homem tenta ser o auxiliador idôneo, não funciona. Já parou para perceber? Os filhos não se dão bem. É tudo o contrário. É filho querendo mandar de pai. É filho querendo ditar ordem. Muitas vezes a criança só tem 3 anos. Mas ela faz o que ela quer. Porque ela vê tudo invertido no lar. Mas quando se tem um lar de acordo com um padrão celestial. Onde o homem está ali como cabeça. Não para oprimir. Não para dizer, eu sou o dono aqui. Todo mundo fala, eu obedeço e baixo a cabeça. Não é isso. Lembrando, há princípios com amor. Com amor, com cuidado, com zelo. Então, homem, passa a visão. Fala. O homem tem a tendência de ser mais objetivo. Isso foi dado pelo Senhor. Dele receber uma visão e querer cumprir aquela meta. A mulher é minuciosa. Amém? A mulher tem minúcias. Certo, nós vamos chegar até ali. Mas como? Por aqui, por aqui, por aqui. O homem quer chegar. A mulher quer saber o caminho. Então, homem, vamos lá. Nós temos que chegar até lá a porta do banheiro. Mas como vamos chegar? Por aqui? Por cima das cadeiras? Vamos conversar? Vamos ver o que é melhor. O que você acha? O que você acha desse dinheiro que entrou na nossa conta? O que devemos fazer com esse dinheiro que entrou na conta? Vamos gastar de big? Vamos para os Estados Unidos? Vamos juntar para comprar um carro zero? Vamos juntar para comprar um apartamento novo? Vamos colocar numa poupança para o nosso filho estudar lá em uma universidade fora? O que vamos fazer? Então, o papel do homem não é chegar, ei, eu sou o chefe, ei, eu decido, ei, eu faço tudo, e você só baixa a cabeça e ponto final. Não, é sentar, é conversar. Mas nessa conversa, pode ser que o que você pense seja diferente do que a sua esposa pense. E quando vier isso, como é que a gente deve fazer? Enfrentar? Brigar? Não. Ei, peraí, vamos chamar o Senhor. Um casal de Deus, um homem de Deus chama o Senhor. Porque ele precisa ouvir Deus. Já teve coisas que eu não entendi no momento que o Senhor falou com o pastor. E eu não concordei. Eu até falei, eu vou me submeter. Mas eu não estou concordando. Porque não tinha descido ao meu coração. Mas ele estava certo. Deus havia falado com ele e deu certo.
Por quê? Porque ele é o cabeça. Por quê? Porque o Senhor dá a direção a ele. Nem sempre o que vai na cabeça dele vai vir no meu. Porque se eu também não quiser abrir o meu coração para aquilo, como é que Deus vai falar comigo? Amém? Mas também já teve vezes, porque a mulher, né, no mundo diz assim, sexto sentido. Isso é Espírito Santo. Amém? É um dom que o Senhor nos dá, né? Daquela coisa mais aflorada mesmo. Já teve vezes dele ter algo na cabeça e eu dizer, eu vou me submeter, mas olha, eu não concordo, eu acho que isso vai dar errado. E deu errado. E teve vezes que eu já cheguei assim, tá vendo? Deu errado? Eu não falei? Tá vendo? E quantos sabem que homens, cadê os homens? Vocês gostam de ouvir isso? Não. Homem não gosta, a mulher fica só esperando, ó, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Quando dá errado, ela está lá, enquanto ela não fala, enquanto ela a gente até calcula, ó, Senhor, eu sei que eu não devo falar, mas eu vou falar com amor. Mas quando abre a boca que sai, tá vendo? Eu não disse que deu errado, você deixou de fazer isso, e agora a menina está sem isso, e agora a menina está sem aquilo, e agora a gente está sem aquilo. Tá vendo que você não me ouve? Você é sempre assim, desde quando eu lhe conheci, há 10 anos atrás, e por isso que a gente não tem isso, não é isso? Eu já agi assim também. Amém? Já fomos iguais. Mas quando a palavra chega, o que é que a gente tem que fazer? Segura a língua, Jesus. Segura a língua, Jesus. Segura a língua, Jesus. E aí, às vezes eu olho e o olho gritando, tá vendo? Eu não disse. E ele disse, não fale nada, não precisa falar nada. Então, o Espírito Santo vai tratando. Amém, amadas? O que é que nós temos que fazer no nosso relacionamento? A disputa é para quem trata um melhor do que o outro. Não é aquela disputa para quem eu errei, agora é você que tem que reconhecer. Você reconheça primeiro para eu fazer. Não, a disputa é um tratar melhor do que o outro. Porque aí a bênção emana do céu. Amém? E aquelas que já reclamaram por decisões erradas e que tomaram o caminho errado, não faremos mais. E aqueles que tomaram decisões sem ouvir suas respectivas amadas auxiliadoras idôneas, não tome mais. Porque ambos os lados são extremos e os extremos não nos levam a um lugar onde o Senhor quer nos colocar. Extremos não é equilíbrio. Equilíbrio vem de Deus. Extremos nos retira da plenitude do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui o tempo que eu tenho. Que esse negócio corre aqui. E o celular de Pato já foi embora. E eu não sei mais quanto tempo eu tenho. Mas vamos embora. Deixa eu passar aqui o outro aqui. E aí agora, mulherada? Ó, mulherada. Cadê as varoas para ler ungidamente como o varão lá, Galvão, leu? Cadê? Vamos lá, Efésios 5, 22 ao 24. Ele já leu, mas eu queria uma mulher lendo isso, porque isso saindo de uma boca de uma mulher tem maior poder, não é verdade? Cadê uma mulher aí, submissa e ungida? Se levanta aí, mulher submissa e ungida. Nós temos mulheres submissas e ungidas nesse lugar. Aleluia. Onde está você? Nós não temos mulheres submissas. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Lê aí do 22 ao 24. Amém. Eu só queria, obrigada, amada. Como é seu nome? Mirley, obrigada. Eu só queria ler com vocês isso aí. Submissão não é uma posição de inferioridade. E submissão não é concordar. Amém? É infantilidade imaginar que o marido e a mulher vão concordar sempre com tudo. De fato, é importante que não seja assim, pois opiniões diferentes tornam a decisão mais elaborada. Por isso é necessário o diálogo para a tomada de decisões. Ainda assim, haverá momentos em que o impasse perdurará e não se chegará a um denominador comum. Nesses casos, a mulher deve se
submeter. E a opinião do cabeça deve prevalecer, sabendo-se que com ele está a responsabilidade. Lembra? Fiz o que o meu chefe mandou. O que não autoriza a esposa a tripudiar quando der errado. Viu? Deu errado? Caso sua opinião prove errada. Veja, nós estamos no mesmo barco, não é verdade? Se der errado, a gente está junto também. Então, quando vier uma decisão que naquele momento não está favorável à sua, vamos orar para que dê certo, para o barco não afundar. Amém? Glória a Deus por isso. Entenderam, homens e mulheres, o papel de cada um? Então, agora eu quero saber. Cônjuge incrédulo, o que é isso? Você tinha seu casamento antes de conhecer Jesus e aí se converteu. Quando se converteu, você veio primeiro e ele ainda não veio. De acordo com a palavra de Deus, como devem agir os esposos e as esposas quando o cônjuge ainda não é convertido? Cônjuge é o quê? Marido e mulher. Marido e mulher é casamento, não é morar juntos. Amém, queridos? Deus olha o casamento. Estou falando de casamento. União estável não é algo reconhecido pelo Senhor. Então, no casamento, o que é que diz? 1 Coríntios 7, 14. Por favor, alguém se levanta e leia para mim. 1 Coríntios 7, 14. Bem rapidinho. Não acharam, não? 1 Coríntios. Amém. Aí diz assim, ó. 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa. Como é que nós vamos ganhar os nossos cônjuges? Como é que nós vamos ganhar aqueles homens e mulheres que ainda não têm o Senhor? É pelo muito debater a palavra todos os dias? Vamos para a igreja, você precisa mudar, você é isso, você é aquilo, você vai para o inferno, você não sei o que, não. É pelo proceder. Ele vai ver em você uma mudança e vai dizer, nossa, ou ela vai ver em você uma mudança. Nossa, quando surgir essa situação, Beltrano agia desse jeito e agora ela não está fazendo mais. Esse lugar que ela está indo está modificando a vida dela. Nossa, tudo que está na mão dela está dando certo. Então, isso que ela está fazendo está mudando a vida dela. Nossa, em relação a ele, quando a mulher ainda não é. Meu esposo está muito mais amável. Abrindo a porta do carro, me dando flor. Anotando bilhetinhos, eu te amo. Mandando WhatsApp pela manhã. Elogiando o meu cabelo, vendo o corte, vendo a unha que eu faço. Uau! Onde ele está? Eu também quero ir. Tem algo diferente nele. Então é o nosso proceder. É a nossa vida. Quando a gente exala a vida de Deus. Quando a gente exala o caráter de Deus. Quando a gente exala o amor do Senhor. Então, se você é muito de blá, blá, blá em casa. Se você é muito de falácias. A Bíblia diz que é para você calar. Para quem é que você deve falar? Para o Senhor. Como é que você deve orar? Pai, a tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Satanás, solte a mente e a alma de fulano ou fulana. E eu declaro que ele vai estar servindo ao Senhor comigo. Pai, me ajuda para que ele veja em mim, nas minhas reações. Deixa eu falar algo com você. A reação, muitas vezes, fala mais do que a ação. Amém? Como você reage àquilo que vem até você, muitas vezes fala mais do que suas próprias ações. Então vai ser o proceder que vai ganhar. E essa sabedoria vem de Deus. Então, aqueles que são casados,
Amém? Casados. Vamos embora. Agora, passando, temos que correr. Pais e filhos. Cadê os papais, mamães? Aleluia. Diga, filho, é bênção do Senhor. Amados, filho é bênção do Senhor. Aqui estão alguns versículos sobre a responsabilidade dos pais de acordo com os filhos. Esse 1 João 3,18, se alguém é novo aqui, não ainda me viu ministrar sobre família, no YouTube tem uma ministração sobre família. E o Senhor colocou em meu coração, está ministrando mais na igreja sobre família, porque família é uma instituição de Deus, família é algo que vem do Senhor, o Senhor ama a família. E quando nós somos pais responsáveis e amorosos, e criamos os nossos filhos de acordo com os princípios do Senhor, a Bíblia diz que não tem como ele sair. E se a Bíblia diz que não tem como ele sair, eu fico com o que a Bíblia diz e ponto final. Basta eu moldar o meu coração e alinhar aos princípios da palavra do Senhor. Quem ainda não tem, aprende para quando tiver, já fazer, já introduzir. Amém? E a Bíblia diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Queridos, quando a gente diz que ama, a gente precisa demonstrar esse amor. Não adianta eu dizer para Sofia, Sofia, eu te amo, se eu não demonstrar o meu amor. Há várias e variadas maneiras, formas de demonstrar o amor. Existe até um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Existe para casal e existe para criança também. E uma das linguagens do amor que a minha filha mais gosta é tempo. Eu preciso disponibilizar tempo de qualidade com Sofia. Esse é em primeiro lugar. O segundo lugar, a segunda linguagem que ela ama é ganhar presentes. Principalmente se for LOL. Então ela ama. Mas Sofia ama tempo de qualidade. Sabia que tempo de qualidade não é você sentar com o seu filho do lado, com o celular, mexendo no WhatsApp, enquanto ele é enganado em uma pintura, numa massinha, em uma distração de um joguinho? Tempo de qualidade não é você estar em uma rede social e o seu filho está interagindo no celular com algum joguinho que você colocou. Isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você pegar, nem que seja meia hora do teu dia, pai e mãe. Eu sei que muitas vezes temos muita coisa a fazer. Eu sei que muitas vezes a vontade quando chega de um dia exaustivo, estressante, pressionante do trabalho é você chegar, sentar, colocar suas pernas lá esticadona no sofá. Se você tiver um centro de mesa, colocar em cima do centro de mesa, pegar o controle, ligar a televisão e não ver nada. Só para esquecer o que aconteceu e ficar só passando. Ou então chegar, pegar seu celular e ver tudo o que aconteceu, só rodar assim o dedinho. As pessoas às vezes, eu não acredito que a pessoa vê alguma coisa, porque passa assim bem rapidinho. Mas isso é o quê? A vontade que tem de simplesmente tirar aquele dia. E tudo que o seu filho está é esperando você chegar. Ele esperou o dia todo. Ele teve escola, ele foi cuidado pelo papai ou pela babá, ele estava numa creche, ou não sei, na casa de vó. E tudo que ele quer, está anelando, é dar o horário do trabalho que você chega. E está lá com aquele olhinho cheio de expectativa para poder te dar um abraço. Para poder dizer como foi o dia dele, se ele já está falando. Para poder dizer o que teve de frustração e o que teve de ganhos naquele dia. Para poder falar para você o quanto ele está feliz. Para poder demonstrar algo novo que ele aprendeu. Então, amados, a palavra nos ensina que quando dizemos que amamos os nossos filhos, precisamos pegar aquele cansaço e dizer assim, eu sou um espírito. É a minha carne que está cansada. E o meu filho precisa daquilo que está em mim. E eu preciso agora suprir meu filho emocionalmente, fisicamente, porque eu vou passar segurança. Pais, não são as mães que passam segurança. Isso vem do pai. Às vezes vemos muitos filhos inseguros, porque a presença do pai é lá embaixo. A mãe tenta suprir uma presença paterna e materna, a qual ela não tem a capacidade dada pelo Senhor.
Então, pai, você precisa exercer a sua paternidade. Pega o teu filho, pega uma bola, coloca ele de um lado, coloca você do outro, chuta para ele chuta para você. Pega um carrinho, joga para ele joga para você. Pega seu filho, vai andar de bicicleta, um tempo com ele, um tempo com ela. Ela precisa entender que ela é a sua princesa. Você precisa passar valores de uma mulher para ela. Você precisa, pai, dizer o que ela é, para que ela se sinta segura, para que ela não deposite um homem qualquer quando ela tiver a idade, infelizmente, de 12, 13 anos, e projete nele o que ela esperava de você. Pais, vocês foram feitos pelo Senhor para passar força e a firmeza. A mãe é o lado emocional, a mãe é o lado carinhoso, a mãe é o colo. E precisa haver esse equilíbrio. Então, mães, deixe os pais serem pais. Eu não estou dizendo que pai é duro, que pai grita. Não. Mas o pai, ele é mais focado. A mãe, um filho vai andar de bicicleta, quando ele cai, vai dizer, ai meu Deus, já grita de lá. Jesus lascou a cabeça. O menino não teve nada, ele já começa a chorar só com o seu grito. Porque ele imagina um corte gigante e o sangue escorrendo, mas não teve nada. O pai não, o pai quando vê caindo, isso, levanta, vamos de novo. Isso traz segurança. Hoje nós vemos tantos homens e mulheres inseguros. Amém? Então, mães, você tem um papel. O coração de mãe é aquele que sempre cabe mais um, não é isso? Mas pai, você também tem o seu papel. De gerar segurança, de gerar firmeza de quem ele é na palavra. É por isso que tem tanta criança com espírito de inferioridade. Porque não são seguros. Tanta criança querendo ser o que aquele grupo diz que ela tem que ser para ser aceita. Porque eles não têm segurança. Então ele chega em um grupo, que naquele grupo, para ser bem aceito e ser descolado, ele precisa zombar com todo mundo. E aí ele começa a zombar com todo mundo para ser aceito naquele grupo. Porque ele não tem segurança de quem ele é. Então ele não pode demonstrar. Mas quando o pai diz, ei, você é um homem de Deus. Homem de Deus não mente. Homem de Deus age em amor. Homem de Deus cuida da mãe. Homem de Deus chora. Homem chora. Pais, os filhos precisam ver vocês chorarem. Quem disse que você chorar é demonstrar fraqueza? Não. Pais pedem desculpas aos filhos, amém? Mães também, quando erra. O filho precisa olhar para você e dizer, papai é humilde, mamãe é humilde, eles não são autoritários. Quando o papai erra, quando a mamãe erra, ele pede desculpa. Então, por isso eu também, quando eu vier a errar, eu preciso me desculpar. Isso tudo são demonstrações do amor. E aí a Bíblia fala o seguinte, pais podem demonstrar amor pelos filhos de várias maneiras, suprindo necessidades, demonstrando afeto, investindo tempo na comunhão, compreendendo as diferenças entre os filhos, disciplinando e protegendo. Pais que têm mais de um filho, saibam, um nunca é igual ao outro. Você pode até ter uma afinidade maior que um do que de outro. Mas você precisa ter o equilíbrio de entender que ter afinidade não significa que ama mais a um do que o outro. Se o seu filho gosta de jogar futebol e o seu outro filho gosta de ler e você ama assistir jogo de futebol, você precisa entender que aquele que gosta de ler também vai precisar da sua atenção. Então você vai ter que se desdobrar, fazer com prazer o jogar com o que gosta de jogar, mas proporcionar momentos, sim, daquele que gosta de ler para você estar debatendo com ele. Amém? Para que ele possa entender que você tem amor pelos dois. Amém? E aí, continuando, Jesus, eu tenho quanto tempo?
Ensinar o caminho da verdade. E a Bíblia diz, educa a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. É ensinar o caminho da verdade, ensinar no caminho. Não é você olhar e dizer, ei, meu filho, faça daquele jeito. Faça como eu mando, mas não faça o que eu faço. Meu filho, não minta, mas você é expert em mentir. É chamada as mentirinhas boas, as mentirinhas brancas. Não existe mentira boa ou mentira branca. Existe mentira e a mentira, quem é o pai é o diabo. E nós somos filhos de Deus. Mentira é mentira. O seu filho e a sua filha precisam entender que papai e mamãe, doa a quem doer, nunca mentem. Então, por causa disso, eu tenho o DNA da mamãe e do papai. Se eu quebrei um vaso hoje, eu vou dizer à minha mãe e ao meu pai que fui eu, porque o meu pai e a minha mãe não mentem, eu sou igual a ele. Aquele que esconde hoje um vaso que quebra, vai ser aquele que vai esconder amanhã um dinheiro que some. Entendem? Então, pais, em nome de Jesus, que as nossas vidas sejam um exemplo e um reflexo do que os nossos filhos precisam ser. E se assim você já é, e os seus filhos ainda não estão sendo, tenha pulso e tenha firmeza no disciplinar. Não coloque a mão nos seus filhos. Hoje eu trabalho numa delegacia e eu lido com crianças, com adolescentes e com adultos. E eu posso falar porque é aquilo que eu vivo todos os dias. Muitos adolescentes se colocam na minha frente e a mãe está do lado. E ele roubou. E ela está ali protegendo, dizendo que ele não roubou. Ele está naquela condição porque desde pequenininho ela protegeu e passou a mão. Isso não é amor. Isso não é amor. Seu filho está na escola, não se submete ao tio e à tia, ele não vai se submeter às leis das autoridades. E se você é aquele tipo de pai e de mãe, que quando chega e recebe algo, já estou no meu tempo, hoje, 10 minutos, ai Cristo. Se você é um papai e uma mamãe, que quando recebe a notícia da escola, que o seu filho não se comportou bem, e você enche o seu peito, e a mãe se transforma em uma leoa, e não quer nem saber o que aconteceu, e enfrenta o professor, você está demonstrando para aquela criança que ela tem que fazer a mesma coisa com uma autoridade. E é o que ela vai fazer com um futuro guarda, é o que ela vai fazer com um policial, é o que ela vai fazer diante das leis. Porque a mamãe leoa acha que isso é proteger. Não, mãe, chega e sabe o que o meu filho fez. Se ele pegou o lapisinho do coleguinha e levou, ele vai ter que devolver e pedir desculpas. Se ele machucou um coleguinha ou falou uma palavra feia, ele vai ter que se desculpar. Se ele desobedeceu e desonrou uma tia, ele precisa se desculpar. Você está ensinando e não provocando a ira dos filhos. Amém? E você estará salvando a alma dele do inferno. Assim diz Provérbios. Quem disciplina na palavra, salva a alma do seu filho, da sua filha. Então é bíblico, com amor, com equilíbrio, não com autoritarismo. Veja, quando eu vou falar com a minha filha, eu tenho o respeito dela, porque eu coloco em Sofia, eu injeto em Sofia o amor, o tempo de qualidade, o carinho, as brincadeiras. Então ela conhece a mãe amável, ela conhece a mãe com tempo, ela conhece a mãe da conversa. E aí quando chegar a mãe para disciplinar, eu tenho o respaldo da minha filha. Ela não me olha como uma autoritária. Ela diz, agora a mamãe quer me ensinar algo diferente. Minha mamãe não é assim, então eu pisei na bola. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos correr aqui. Chega, Jesus. Ser solteiro, ser pleno. Eu quero ler com vocês. O que realmente, quem é solteiro? Os solteiros, levantem as mãos, solteiros. Diga comigo. Ixi, que fraqueza. O que realmente eu quero, é porque ninguém quer ficar solteiro, né? O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado,
Cuida das coisas, diga, do Senhor. Isso. Cuida de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. E assim está dividido. E a Bíblia diz, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito, a que se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então, queridos, os solteiros, mergulha nas coisas do Senhor. Não é momento de você estar mergulhando nas coisas do mundo. Os solteiros têm que ler a palavra, ouvir ministrações, orar em línguas, trazer, estudar para vir emprego, chamar dinheiro, construir casa, amém? Para sair da casa do pai e da mãe e casar. Mas estar bem espiritualmente, estar bem psicologicamente e saber que a mulher que o Senhor vai dar, ou o homem que o Senhor vai dar, vai ser para você um presente de Deus. Porque você vai estar suprido no Senhor. Então, solteiros, parem de fazer propagandas de si mesmo. Cuide do Senhor e Deus prepara todas as coisas. Para de se preocupar com quem vai casar, com quem vai namorar. Quem tem que agradar. Agrada ao Senhor. Agrada o coração do Senhor. Se envolva nos departamentos, se envolva na igreja, se envolva nas orações. Mergulhe, você pode estar até tarde nas vigílias. Você pode fluir. E aí os casados e as casadas, por que o tempo é dividido? Porque tem filho, porque tem casa para cuidar. Mulher, não é para você vir para a igreja e deixar os pratos sujos, e deixar as panelas podres, e deixar o marido sem comida, para dizer, eu fui orar, meu filho. Ele não vai entender, principalmente se ele não tiver ainda a palavra. Você não vai ganhar esse homem para Jesus, amém? Assim mesmo é o homem. Assim mesmo é um homem, não estou cuidando das coisas do Senhor. E aí deixa a mulher de lado, deixa filho de outro. Vamos buscar o equilíbrio. Deus, família, trabalho, ministério, tudo anda junto. Deixa eu falar algo para vocês. Deus não traz uma bênção para decrescer ou diminuir. Trabalhos que lhe tiram do propósito do Senhor, não vêm do Senhor. Amém? Eu vou começar a dar plantão, mas eu já calculei. Eu vou sábado de manhã, saio domingo de manhã, já venho de lá, tomar banho direto para a igreja. Eu não posso dizer, olha Senhor, o Senhor está vendo, eu estou cansada, então agora eu vou para casa dormir e deixa eu vir receber. Não, isso não é de Deus. Deus não está nisso. Se eu estou vendo que aquilo está me tirando do propósito do Senhor, eu preciso ir orar. Porque eu estando fraca espiritualmente, eu sou um alvo gigante do inferno. Amém? Deus, Ele casa as coisas. Deus, Ele une propósitos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer algo, orar por algo, mas também não vou ficar sem fazer nada. Olha, Senhor, eu estou aqui esperando. Não. Deus vai lhe dar um norte. A Bíblia diz, vai ter com as formigas ou preguiçoso. Então, você ficar sem fazer nada também não é de Deus. Amém? Só quero estar na igreja, tenho família para sustentar, tenho casa para sustentar, mas, Senhor, estou orando o tempo todo. Ei, isso é o desequilíbrio. Você tem família, você tem filho, você tem casa. E os solteiros também precisam trabalhar e estudar. Estudar a palavra, mas estudar para ser o melhor naquilo que o Senhor te chamou para ser. Amém? Deus é equilibrado. Glória a Deus. E aí, deixa eu ver, meu Jesus, me ajude. Namoro cristão. Quem é que está namorando aqui? Ninguém está namorando? Glória a Deus. Amém. Então, eu vou falar para os que vão começar a namorar. Namoro cristão. O namoro é um acordo entre duas pessoas que estão se gostando para um relacionamento mais perto, com o propósito de se conhecerem melhor, visando
Leia todos. Visando os que ainda não são casados, se casar. Namoro não é um teste de qualidade. Vou começar com esse, vou ver se ele beija bem. Vou começar com ele, vou ver se ele tem uma pegada boa. Vou começar com ele. Não é isso. Queridos, isso não vem de Deus. Deus projetou alguém. Deus projetou você. Você vai ter a liberdade de escolher pelo seu livre-arbítrio e orar. Então, queira escolher o que realmente é a vontade do Senhor para não errar. E para isso você tem que estar numa posição. Por isso que os solteiros precisam se prepararem. Amém? E aí, quando começar a namorar, Sofia me pergunta: mamãe, qual a idade de namorar? Eu já ultrapassei meu tempo? Mamãe, qual é a idade de namorar? Ela me pergunta, qual é a idade de namorar? Quando eu não namorava, meu pai dizia assim: eu só vou liberar o seu namoro com 18 anos. E aí, Sofia hoje me pergunta: mamãe, qual é a idade de namorar? E eu digo a ela: filha, a idade do namoro é a seguinte, 2 pontos. Primeiro, você precisa estar formada e ganhando dinheiro. E ganhando muito dinheiro. Amém? Segundo, você precisa estar plena no Senhor. Primeiro, plena no Senhor. Amém? Plena no Senhor, escolher um homem de Deus. Ela até fala, já sei, um homem da palavra, um homem que é apaixonado, isso mesmo. Um homem que vai me tratar como princesa, isso mesmo. Então, primeiro, aqui, ó, top 5 com o Senhor. Depois, você precisa estar, sim, já ganhando dinheiro. Qual é a sua formação? Se você quer ser uma médica, precisa se formar e estar ganhando dinheiro. Se você quer ser um comerciante, você precisa estar ganhando dinheiro no comércio. Por quê? Como é que você vai sustentar a sua casa? Você está ali com ele, trabalhando. E aí você vai ver se esse homem tem fruto. Se ele é apaixonado pelo Senhor. E ele vai ter que passar por mamãe e por papai. Então, ele vai ter que conversar comigo para a gente ver como é. Para ver se tem as qualidades de um príncipe e de um filho que vai cuidar da nossa filha e da nossa princesa. Então, não é 18 anos. Vamos lá, se com 18 anos você já tem um trabalho, uma remuneração financeira maravilhosa, uma casa, um lugar para sair da casa do seu pai e da sua mãe e morar. Se você já tem uma estrutura psicológica e espiritual, e se lhe aparecer um homem, uma mulher de Deus, top 5 das galáxias, beleza. Namora com o seu projeto aí de 1 ano, para não estar se abrasando. Para não estar antecipando as coisas e perdendo a bênção do Senhor. Mas se você ainda não está assim, se você está ganhando um salário mínimo, se você não tem casa, se esse um salário mínimo paga sua universidade, suas passagens, as cópias de xerox que você tira para os seus estudos, vá ralar, vai estudar primeiro. Porque mulher quer condicionador bom, quer shampoo bom, quer fazer unha, tem roupa, amém? Quer alguém que limpe a casa, e mulher também precisa trabalhar. São os dois. Mulher também precisa ter a sua independência. Mas se eu sou dona de casa, se eu não trabalho, se a renda do seu futuro marido, ou se a renda do seu marido é uma renda maravilhosa, e você está ali naquele trabalho maravilhoso, que é ser dona de casa, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu maridão, cuidando das suas coisinhas, e você ama fazer isso, e faz muito bem, e dá uma liberdade para o seu marido fluir, e você está plena nessa situação, beleza. O problema é que tem mulheres que querem homens para poder tirar ela de casa, para poder dar comida, unha, cabelo, roupa, empregada, quer que ele faça tudo e ela luxe e não faça nada. Isso não é de Deus. O contrário também não é de Deus. Amém? Lembre, desequilíbrio, Deus não está. Deus está no equilíbrio. Na minha realidade, eu queria ter com ele o nosso trabalho. Eu queria ter com ele o nosso dinheiro.
Eu atuei por muitos anos como dona de casa, estudando, fazendo faculdade, tirando a OAB, estudando para concurso, segurando casa, segurando roupa, segurando filho. Até hoje eu faço isso. Eu me levanto cedo antes de ir para a delegacia, faço comida de manhã e almoço para sair de casa. Amém? Mas eu estou batalhando com meu esposo, ganhando dinheiro junto com ele. Não é o meu dinheiro e o dinheiro dele, é o nosso dinheiro. São os nossos sonhos, os nossos projetos. Isso me faz bem. Glória a Deus. Então, vocês entenderam, eu não estou dizendo que a função de dona de casa é inferior e você não tem que ser. Eu estou dizendo que você precisa ser plena daqui, plena nisso, estar de acordo, em comum acordo com o seu marido. Mas os solteiros vão trabalhar. Vão estudar, vão se esmerar, vão fazer dinheiro, porque o mundo espiritual precisa se manifestar, porque no reino físico precisa do meu e do seu dinheiro para que tudo isso ative. Amém? Os filhos de Deus têm que estar nas melhores posições, porque os filhos de Deus sabem o que fazer quando o dinheiro vem. Eles não pensam só em si, eles querem abençoar. Glória a Deus, aleluia. Então os solteiros, né, isso, cuida das coisas do Senhor. E aí, finalizamos, mas eu só queria falar de um detalhe, não vai dar mais tempo, né, eu já extrapolei meu tempo. Cuidado você que namora. Eu comecei falando sobre namoro. A gente precisa ter alguns cuidados para evitar alguns tipos de procedimentos que a Bíblia diz que é pecado. Se abrasar é pecado. O que é se abrasar? É você estar ali namorando aquela pessoa e daí você começa a fazer certas coisas, beijos prolongados, carícias, botando as mãozinhas onde não tem que botar. E aquilo vai provocando em você necessidades e vontades que não estão no momento aprovadas pelo Senhor, porque não está casado. E aí o que é que isso faz? Fecha canais de Deus para te abençoar. Sexo foi feito para o casamento. Sexo fora do casamento, se você é casado, é adultério. Se você não é casado, é fornicação. Fornicação e adultério. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa vai para o inferno. Não tem como andar nas coisas do Senhor e andar adulterando e fornicando. Ah, o Senhor entende. Não, o Senhor não entende. Ele já deixou a lei dele. O Senhor, ele é submisso ao que ele colocou. O Senhor vela pela palavra. O Senhor é fiel à palavra. A fidelidade nos atinge quando a gente anda na palavra. E adultério na graça não é você estar em uma cama com uma mulher. Adultério na graça é você apenas pensar em estar na cama com aquela mulher. Ou aquele homem. Se em seu pensamento, extrapolei, se em seu pensamento você já cobiçou, se você é casado é adultério. Se você não é casado, é fornicação. E isso, pode ter certeza, é reprovado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para ela, amém? Na verdade, é um panorama geral daquilo que nós temos como visão para a família, solteiro e demais pontos nessa área da nossa igreja. Para que a gente possa deixar muito aberto, muito claro o que nós cremos. E nós temos que se posicionar. Nós precisamos tomar uma posição. Eu queria contar para vocês uma história e dessa história abrir para as perguntas. No último discipulado, nós tivemos aqui 60 e poucas pessoas, mais ou menos isso, 62, e tinha um casal nesse discipulado, tá? E nesse discipulado, esse casal, nós não tínhamos essa matéria, e nós sentimos a necessidade de ter essa matéria, então Dani está introduzindo ela aqui.
e tentou em 1 hora e 10 minutos falar de um monte de coisa. Mas os principais pontos aqui, o principal ponto dela não foi ensinar. O principal ponto dela foi repassar para vocês o que nós cremos. Qual é a nossa posição, qual é a nossa direção e a direção que tem na palavra. Beleza? No último discipulado, nós tivemos um casal aqui que não estavam casados, eles estavam em união, em concubinato, né? Tem vários nomes que são dados, emancebados, concubinato, união estável, seja lá o nome que quiser dar. E nós, em um determinado momento, nós falamos sobre trabalhar na igreja. E nós dissemos, olha, só pode trabalhar na igreja casal, casado, no civil. Não se pode de outra forma. E daqui a pouco eu vou repassar só um pontinho para falar sobre isso. E ele fez o discipulado todo. Quando chegou na penúltima aula que nós tratamos sobre isso, sobre servir na igreja, eles saíram da igreja, saíram do discipulado. E era um casal que nós amávamos muito, dávamos muita atenção, falávamos muito com eles. E eles se encontraram com Patrícia e disseram bem assim, não, saímos da igreja, inclusive já estamos em outra igreja e já estamos trabalhando. E sentimos como que um tom, ao falar com Patrícia, um tom de descontar algo. E quando nós estamos dando aula aqui, nós estamos dando aula no geral, estamos ensinando os pontos. Mas, querido, eu desconfio da integridade de um lugar que negocia princípios da palavra de Deus. Eu creio da seguinte forma, eu posso estar fora do padrão, mas eu estou indo para um lugar que me ajude a entrar no padrão. Veja, não há conversa ou diálogo de condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês concordam comigo? Mas eu acredito piamente que se eu negocio um princípio, eu posso negociar diversos princípios também. Vocês concordam comigo? Eu queria rever com vocês algo, eu senti no espírito da gente poder só reler uma passagem aqui que está escrita em Gênesis 2:21. Esta, afinal, é osso do meu osso, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, ou seja, no momento que Deus tira a costela de Adão, forma a mulher, naquele momento, ele lança, quando juntou ali, soprou o Espírito nela, fez ela também alma vivente. Naquele momento ela diz, por isso, deixa o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Ele está celebrando o casamento ali. Eu não sei se você está entendendo que houve um casamento no Éden também. E Deus casou Adão e Eva. Ele lançou as palavras abençoadoras de um casamento. E ele está dizendo, deixará pai e mãe. A pergunta que eu lhe faço é, como é que Deus fala para Adão e Eva, que não teve pai e mãe, esse princípio? No momento que Jesus vai falar com os fariseus e saduceus, acerca do divórcio, quando pergunta para Jesus, a gente pode divorciar de qualquer jeito? Ele diz, vocês não leram o que está escrito desde o princípio? Unir-se-á o homem e a mulher e deixará pai e mãe. Ou seja, ele está ratificando. Jesus vem, ratifica que o que eu estou interpretando da Bíblia é o que ele também interpretou, que desde o início quer dizer início de todas as coisas. Pergunta que não quer calar é, por que é celebrado, falado algo que não existia naquele momento? Pai e mãe não se existia naquele momento. Mas Deus, ele fala para Adão e Eva que para haver casamento tem que deixar pai e mãe. Olha a sequência. Deixar pai e mãe, abençoar e unir-se-á em uma só carne. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deixar pai e mãe. Por que tem que deixar pai e mãe? Criar identidade. Casal que mora na casa de pai e mãe não tem identidade. É briga, contenda, problema, dificuldade e não cria identidade. Não cria fé, não consegue estabelecer princípios e não vai ter condição nem de cuidar da sua própria cortina, nem ter cuidado de saber a hora que pode estabelecer princípios dentro da sua casa ou não, porque fica tudo confuso. É confusão, Deus já sabia disso. Beleza? 2. Quando Deus vai celebrar aquilo dali, vai abençoar, ele está dizendo, nesse momento a maior autoridade sou eu. Entretanto, Deus, lá na frente em Romanos diz, eu abençoo as autoridades constituídas. Então, no Brasil, a Constituição Federal
ao constituir as autoridades, disse: é o juiz no Brasil que celebra casamento. União estável é contrato. Casamento é uma instituição. É a própria Constituição que diz. A própria Constituição fala isso. Contrato é carente. Não é uma instituição. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Independente até dessa linguagem jurídica, Deus volta e ele diz assim: precisa de uma autoridade. Porque o que nós estamos fazendo com o Evangelho, eu pego o Evangelho e digo: olha, eu acho que Deus não vai se incomodar com isso. Não, o que ele se incomoda, ele botou na Bíblia. Deus fez questão de dizer o que incomoda e o que não incomoda ele. Ele não precisa de ninguém dizendo por ele o que é certo ou não, porque ele já disse o que é certo ou não. E o que ele disse aqui, quando um homem e uma mulher se unem na relação sexual, se torna uma só carne. E se você entender o Deus que você serve, desde o princípio, Deus somente, Ele somente trabalha por aliança. Ele celebra uma aliança com Adão, dentro do Éden, celebra outra aliança com Adão quando sai do Éden, matando o animal, colocando sobre ele a pele. Ele celebra a aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Ele celebra a aliança com Davi. Ele celebra a aliança com Salomão. Ele celebra a aliança, vai celebrando alianças, até chegar à aliança cristã, através do sangue de Cristo. Se não há o sangue de Cristo, não havia aliança conosco. Estaríamos na antiga aliança. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Através de sangue de bodes e de animais, é o que está escrito. E por que sexo fora do casamento é maldição? Porque toda vez que há relação sexual, existe aliança de sangue. Quem duvida disso, faz relação sexual. Alguém que tem HIV positivo, com quem não tem, vai daqui a pouco pegar. Porque há o quê? Transferência de fluidos corpóreos. Então, aquela relação sexual é uma aliança de sangue. E toda aliança de sangue, toda, se não tem a bênção de Deus que vem pela palavra, alguém está abençoando. E se você quer entender melhor sobre isso, um terreiro de macumba só celebra algo ali quando tem o sangue de um animal. Porque o sangue é vida. E o sangue é um oráculo para o reino espiritual. Se você celebra aliança de sangue em um relacionamento que Deus não está abençoando, alguém está botando a mão. Vocês estão aqui? Por isso, querido, que hoje eu vos digo, né, nesse dia de hoje, em que o conhecimento chegou, a revelação chegou até você, R$275 não é só um papel. É você chegar em um cartório e dizer: eu quero me casar, porque para mim faz muito bem cumprir os princípios do meu pai. Se o meu pai se importa com isso, então a partir de agora, como cristão, eu também me importo com isso. Porque a Bíblia diz, e nós vimos isso na primeira aula: meus seguidores são aqueles que cumprem a minha palavra. Vocês estão nesse lugar. E eu duvido muito de um lugar que se diz cristão, que se diz protestante, e não segue a palavra. Lembra daquele dia que eu disse: olha, essa igreja vai tirar o que é gordura, mas vai preservar o que é filé? Isso é inegociável para a gente. Quem não está casado, tendo relação sexual, está em união estável, está se abrasando e é maldição. E está em pecado. Pastor, e agora o que eu faço? Me caso. Amém? Mas pastor, eu tenho me segurado. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus. Então, pastor, mas eu queria tanto me casar de um jeito tão tal. Meu irmão, vai cumprir o princípio. Eu tenho o maior prazer de pegar você aqui no altar, abençoar, botar a mão sobre o seu relacionamento e abençoar a sua vida. Acredite em uma coisa: isso é o que você precisa hoje, nesse momento. Agora, vamos estar em uma igreja que não negocia princípios fundamentais. Amém? Já que nós falamos nisso, eu queria só falar para vocês bem rapidinho, antes de abrir para as perguntas, que sábado agora temos a reunião Casados e Felizes. Amém? Então, 19h30, todos os casais casados e que também ainda não estão casados têm que vir para cá. Amém?
Pastor, nesse caso pode vir? Pode, porque você vai fortalecer cada vez mais a sua relação para você poder fazer sua aliança. Amém, amém? Glória a Deus. E no segundo semestre nós teremos o nosso discipulado Casados e Felizes. Uma pergunta: o perfil psicológico do seu esposo é igual ao perfil psicológico da sua esposa? Por que você não tem dado tanto problema? Não é melhor a gente poder resolver isso? Amém? Como é que está a vida financeira de vocês dois? Vocês têm sabido lidar com as questões financeiras? Situações como essa, nós vamos trabalhar durante uma semana inteira em um lugar somente que vai trabalhar com casais. Vai falar sobre perdão, vai falar de resolução de conflitos, vai falar uma série de coisas com uma série de ministros só sobre casamento. Amém? Primeira pergunta. Pergunta aí, por favor, amém? E aí? Pode perguntar, mulher. Peraí. Primeiramente, quero dizer que, para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Minha família toda, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Sou casada, vai fazer 17 anos. Me casei no civil e no religioso na igreja. Temos um filho que também está na igreja, é João Vitor. Então, assim, a pergunta é, para manter um relacionamento, principalmente na presença do Senhor, e que, como eu e meu esposo, a gente tem um pensamento diferente, mas se é normal e que eu acredito que os opostos se atraem. Se isso é recíproco, se é verdade, e para mim está servindo, né? Eu tenho um pensamento diferente, temperamentos, mas eu quero dizer assim, a pergunta é, se isso é normal, se procede, ou a gente ainda tem que melhorar mais para isso? Só concluindo a pergunta. Ela é muito temperamental e eu sou muito calmo. É isso aí que ela os opostos se atraem, né? Mas a gente sempre tenta, sempre tenta reverter isso em oração. E é isso a pergunta dela. Obrigado. Na verdade, o que a gente acredita é que os opostos nem os iguais se atraem. A gente acredita que os dispostos se atraem. Porque, você é para frente e ele vai pensando mais em tomar uma atitude. Aí você, bora. E ele, calma, não vai terminar não, bora. Né? Então, essa é a história. Então, isso para um outro casal pode não funcionar. Entende o que eu estou dizendo? Do mesmo jeito que os dois sendo acelerados, os dois também podem, porque um pode querer para o lado e para o outro. Vai para cá, não, vou para lá, vai para cá, não, para cá. Então, não é de fato os opostos ou os iguais, são os dispostos. Tem que haver disposição. Né? Até hoje, eu e minha esposa, a gente tem que trabalhar muito todos os dias para que a coisa dê certo. Né? Porque, imagine que, por exemplo, meu caso com ela, nós temos um ímpeto para frente, eu e ela. E ela tem uma carga de responsabilidade, eu tenho uma carga de responsabilidade, só para você entender, ontem nosso expediente terminou 2h da manhã. Nos acordamos cedo. Eu estou até aqui agora, só fui em casa tomar banho, pegar minha filha e voltar. Elas viram lá, reunião atrás de reunião, reunião atrás de reunião, reunião atrás de reunião, até chegar aqui. Amanhã tem uma carga, sábado tem uma carga, domingo tem uma carga. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado no dia a dia. E isso daí é só para a gente que trabalha, vamos colocar de uma forma executiva? Não, não é. Trabalhar em casa, e eu digo pela sociedade dos pais que toma conta dos filhos também, que trabalhar em casa, eu acho que o trabalho de casa, eu tenho uma teoria. Se Marcelo tivesse aqui, ele estaria dizendo, pastor, né? De vez em quando quem me regula é Marcelo. Eu tenho quase certeza que uma das antessalas do inferno se chama trabalho de casa.
Porque a Bíblia diz que a gente vai, existe, a gente não, está repreendendo Jesus, existe a ressurreição para a morte, né? Em que as pessoas vão ser ressuscitadas, está em escatologia, um estudo da escatologia, vai ser ressuscitado, e vai receber um corpo, vai ser jogado no inferno, e lá vai pedir a morte e não vai chegar, vai ser comido de bicho, não é isso? A Bíblia vai falar sobre isso, e lá vai pedir a morte e não vai chegar, a carne vai ser comida e volta, comida e volta, é o que está escrito. Vocês estão aqui? Pessoas que vão ser jogadas no inferno vão receber um corpo incorruptível. Isso é cenas para os outros capítulos, amém? Ok. Então eu acredito também que o inferno está um pouquinho nessa situação. Porque a gente lava o prato hoje. E amanhã, de novo. Aí lavamos tudo de novo. Aí no outro, de novo. E não acaba, minha amada. Então, essa rotina... Eu falo em nome dos lavadores de prato de casa, minha amada. Amém? Olha, tá vendo aí? O meu também, viu, irmão? Toca aqui também, que eu prometi para ela que ia lavar hoje de noite, minha amada. Eu liguei para ela hoje de manhã, disse, olha, não deu tempo de lavar os pratos hoje, mas eu vou lavar hoje de noite, já avisei para ela. Então, eu acredito que assim, ainda é uma maldição de Adão a questão de lavar prato, minha amada. Estou brincando, minha amada. É uma brincadeira meio séria. Então, assim, o trabalho de casa também é pesado para quem trabalha todos os dias, porque é uma rotina, não para, é aquela coisa maçante. Então, está sempre conjugando as responsabilidades do dia a dia com os temperamentos, as mudanças de faixa de idade e por aí vai. Isso requer também um cuidado. Mais uma pergunta. Estamos dispostos, tem que haver disposição. Pergunta. Pois não, vá. Primeiro, parabenizar que a aula foi muito boa, viu? Até agora, uma das melhores, viu? E, na realidade, é um assunto que traz muitas perguntas, né? Muitos questionamentos. Se eu fosse fazer pergunta, eu até não tenho uns aqui, viu? Pode perguntar. Mas eu vou começar com uma. Na palavra diz que quando os dois se unem, eles viram uma só carne. Aí eu gostaria de saber até onde eles continuam sendo uma carne, tendo em vista que a salvação é individual. Isso aí é uma só carne, dois espíritos. Mas eu digo assim, em relação a... Então, todos os outros assuntos, eles são uma só carne. Eu não consigo exceto... colocar no parâmetro do que você está falando todos os outros assuntos. Mas eu posso lhe colocar da seguinte forma. É uma só carne. Então, os dois têm que se preservar. Obviamente que eu não posso exagerar, fazer uma interpretação extensiva e dizer que eu vou me cortar aqui e vai aparecer um corte nela. Né? Então, uma só carne seria exatamente, se eu pudesse botar uma interpretação extensiva, que eu cortaria aqui e apareceria nela. Então, eu tenho que também entender o que a Bíblia está querendo falar. A Bíblia está querendo dizer o quê? Que uma só carne é a forma que Deus olha para o casamento. De que Ele não entende quando esse corpo está trabalhando, disputando entre eles. Eles estão disputando força, competindo. Eles estão se destruindo. Então, Deus não entende isso. É isso que Ele quer falar principalmente, essa união, essa unidade. Mas há uma unidade também em sangue. Eu fiz uma aliança de sangue com ela. A relação sexual me fez ter uma aliança de sangue com ela. No Antigo Testamento existiam alianças de sangue entre pessoas. Eles se cortavam e faziam alianças. Jesus fez uma aliança de sangue comigo e com você. É uma só pessoa, nós, agora, com Deus. E eu com ela também sou uma só pessoa. Então, essa aliança foi formada também. É uma aliança de fidelidade, de doação, de não adultério, de coisas desse tipo. E dentro dessa união, evidentemente, cada um com suas responsabilidades individuais, né? O homem como cabeça, a mulher como submissa. Tá. Aí, só passando agora para o início da explicação sobre a questão governamental. Que o homem deve seguir as leis do país que você está vivendo. E quando é que a gente, digamos assim, quando é que eu posso, se essas leis, elas prejudicarem a minha relação com Deus? Pronto. Vamos supor que hoje diga assim, PL 122. Vamos lá. O pastor que não casar, um casal homossexual, será preso. Pronto, eu vou ser o primeiro. Por quê?
O que Deus está fazendo é uma hierarquia das normas. Ele está dizendo, a palavra dele. Se você entender isso, isso é muito forte. Deus, ele disse que não havendo por quem Deus jurar, Deus jurou pela sua própria palavra. Então, Deus, ele mesmo colocou a palavra sobre ele. Porque toda autoridade que não tem uma lei sobre se vira um tirano. E a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. Então, se puder entender, sem muita problematização, é assim, Deus, a palavra, Deus e as autoridades. Então, toda vez que a autoridade não chocar com os princípios cristãos, a gente se submete. E nós deveremos ser os maiores submissos. Mandou fazer, top, a gente faz. O próprio Jesus fez isso. Vai ter que pagar o imposto. Ele disse, vai lá, vamos tirar a moeda da boca do peixe e vamos pagar o imposto. Então ele, aqui. Agora, surgiu uma lei agora que é proibido cultuar. A gente vai para os buracos cultuar, meu irmão. A gente vai ser clandestino, a gente vai cultuar. Então, toda vez que uma lei chocar os princípios bíblicos, a gente não tem a obrigação de submeter. Só para finalizar, nesse mundo moderno que a gente vive é democracia, não é mais a monarquia. Esses governantes, vocês diriam que eles são permissão de Deus ou vontade de Deus? Tá. O que Deus constituiu na terra foi a autoridade e não quem ocupa. Deus entregou para a gente a terra. Ele diz, os céus são os céus do Senhor, a terra deu ele aos homens. Ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, não é isso? Venha a nós, seja feita a tua vontade aqui na terra, como já é no céu. Então nós estamos pedindo para fazer na terra o que é no céu. A Bíblia diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio sobre a terra. Então Deus entregou o domínio completamente sobre a terra. Deus é soberano. Ok? Deus é soberano. Mas ele entregou a soberania da terra para o homem. Isso está escrito, por exemplo, com Davi. Deus, ele diz, agora seja Davi soberano sobre todo Israel. Então Deus, soberano, delega a soberania de Israel para Davi. Aí a Bíblia diz que Deus não queria que Saul governasse, mas pelo povo ter pedido, Deus deu a ele. Então, se o povo se juntar e quiser colocar o homem mais ímpio, mais sujo, mais imundo no poder, esse homem vai subir e Deus vai respeitar. Agora o povo vai colher as consequências. E não tem nada a ver com Deus. Deus respeita as decisões. Boa noite. Boa noite. Em outra parte aqui na palavra de Deus, em Gênesis 1:27, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea o criou, né? Fantástico. Então, eu vejo que há uma coisa misteriosa quando ele tirou a costela do homem e formou a mulher. Ok. E depois ele disse que juntaria Ok. com o casamento, né? Então, acho que tem uma coisa Tem. espiritual, Ok. né? Que O capítulo 1 fala da construção de Deus do Espírito. Tá? Vamos lá. Vamos voltar. Capítulo 1. Deus está dizendo que Deus formou homem e mulher à sua imagem e semelhança. O que é isso? O Espírito. No capítulo 2 ele diz, formou Deus do barro o homem e da costela do homem a mulher. É o corpo. Aí a Bíblia diz que ele sopra é Ruach Kadosh, sopro santo. Então, Deus é o Pai dos Espíritos, a Bíblia fala que Ele é o Pai dos Espíritos, então Ele constrói os Espíritos dentro dele, propósito, a visão de vida, tudo isso aqui dentro, né? Aqui dentro. E na hora que o corpo é formado, ele... Por que é que nós somos contra o aborto? Porque nós entendemos que os Espíritos estão em Deus, criados em Deus. Quando um homem e uma mulher têm relação sexual e um zigoto fecundado, né, o embrião formado, Deus pega esse espírito e libera. E agora, eu sou o pai da casa de Sofia. Mas de onde veio o espírito de Sofia? De Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós voltaremos para Ele. Consegue entender isso? Nós voltaremos para isso. Isso quer dizer,
como os mormons acreditam que havia um plano anterior. Não, muito contrário. Havia um propósito criado. A Bíblia diz em Isaías que tudo foi criado com um propósito. Ele libera o propósito. Então, nesse caso, teve uma criação do Espírito, que é a imagem e semelhança de Deus. Deus é Espírito, né? Sim. Teve também a criação do corpo. Depois, Depois. no capítulo 2. E a minha pergunta é o seguinte, para ampliar um pouco. Existe uma coisa espiritual também no casamento, né? Sim, Que dá para ver que Deus criou o homem lá e fez, macho fêmea fez. sim. Ele não fez, no meu ver, ele não fez um homem, um espírito homem e um espírito mulher. Mas quando ele formou, tinha uma parte feminina também naquele espírito e ele tirou a parte feminina e agora é a mulher. E depois quando a gente casa, a minha esposa é aquela parte feminina que faltava em mim, que você vê que é muito difícil um homem quando ele vive, depois que passa assim dos 20, 30, sei lá, sem uma mulher, sem um casamento. Então, é uma pessoa incompleta, é uma pessoa que sempre falta algo, né? Então, eu acho que na parte espiritual também tem esse mistério, né? A gente precisa casar e tudo mais, né? Sem dúvida, existem características de homem e mulher que são muito distintas em si. Isso é real. Agora, o espírito, ele não tem sexo. Né? O espírito não tem sexo. Ao ponto que diz que nós seremos como os anjos no céu. Então, o espírito dele não tem sexo. Então, se você está falando de qualidades e características distintas, top. Ok, pergunta difícil, né? Ok. Primeiro, Deus ele fez o homem e a mulher para se casar e nunca se separar. Deus fez dessa forma. Só que eu não sou irresponsável de ver uma mulher apanhando, ou um homem, né, passando por algumas determinadas situações muito específicas. Então, primeiro, a igreja vai tentar salvar o casamento de uma forma extrema. Nós temos dentro da nossa igreja estruturas para salvar casamentos. Então, todos aqueles que vão vir até a gente vai lutar para salvar o casamento daquela pessoa. Entretanto, existem situações que já aconteceu de eu recomendar a separação. Existem casos que no direito, a minha colega está ali atrás, se chamaria de inexigibilidade de conduta diversa. Não há outra conduta a não ser a separação para poder preservar a vida daquela pessoa. Então já teve situação de eu e minha esposa ter que ir numa delegacia para salvar uma vida de um homem louco. E eu não vou poder mandar uma mulher dessa ficar na casa de um homem surtado. Entende o que eu estou dizendo? Então nós temos que ter muito cuidado com o que a Bíblia está falando, o que a Bíblia está dizendo. Porque em Efésios, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o homem tem que cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja. E a mulher tem que respeitar o seu marido como a igreja respeita Jesus. Então não é só ler o que Jesus falou para os judeus, mas é também ler o que Paulo falou para a igreja como tratar dentro de um casamento. Então é um equilíbrio. Então, princípio geral, preservar o casamento, salvar o casamento de todas as formas, de todos os jeitos. Agora, vale também ressaltar, às vezes a mulher está louca para salvar o casamento, ou o marido está louco para salvar o casamento, faz de tudo, das tripas ao coração, mas a mulher ou o marido não quer mais. Vamos supor um exemplo, o marido agora encontrou outra mulher e quer porque quer deixar. Eu não vou pegar essa mulher na igreja e vou tratar ela como uma leprosa. Nós vamos amar essa mulher e vamos tentar de todas as formas estabelecer o ministério dela e restaurar o ministério dela. Da carta de divórcio. E aí algumas denominações prendem muito a isso, a só permitir a separação, divórcio nesse sentido, né? Tá, aí eu entendo eu entendo, veja. Se você teve uma falência no seu casamento, tem algum sinal de fumaça. Concorda comigo? Como eu disse a você, cada caso é um caso, a gente não tem como estabelecer um padrão geral aqui, nós não temos. Mas vamos supor,
O caso de uma separação é uma falência. Então, a gente vai ter que sondar porque aquela situação só chegou para a gente naquela hora, porque não procurou para a gente antes. Então, cada caso é um caso. Mas suponhamos que a mulher fez tudo o que podia, o homem fez tudo o que podia, a gente constate isso. A gente vai tentar de todas as formas estabelecer aquela situação. Mas vamos colocar um caso pior. Vamos colocar aqui, são duas cabeças duras que destruíram o casamento. Duas cabeças duras que destruíram o casamento. Essa mulher e esse homem se separam. Essa mulher ou esse homem decide ficar na igreja. Nós vamos pegar essa mulher ou esse homem e vamos destruir e levar essa pessoa para o inferno e chancelar a ida dele para o inferno. Eu não vou fazer isso não. Nós vamos trazer para perto, tentar salvar a vida, tentar salvar a alma dessa pessoa, a emoção dessa pessoa e tentar levantar ela, reconstruir a vida dela. Ela vai se arrepender, ela vai buscar o Senhor e eu tenho certeza que o Senhor vai perdoar aquela pessoa. Amém? Porque a Bíblia fala assim, do pecado para a morte. Mas o pecado para a morte é a apostatação da fé. É diferente. Consegue entender mais ou menos isso? Existe o pecado para a morte e existe a blasfêmia contra o Espírito Santo. São duas questões que de fato são inquestionáveis, mas não é esse caso. Porém, de fato, quem há uma separação é algo que tem uma carga de pecado, uma carga de situações complexas, sim. E a gente tem que analisar cada caso, entendendo que tem um ser humano por detrás, uma pessoa, um cristão, uma reputação, e não é a igreja que tem o papel de jogar pedra. A igreja foi constituída na terra para amar aquela pessoa e tentar restaurar aquela pessoa da melhor forma possível. Amém? 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 Com isso não estamos dizendo que vamos separar todo mundo, pelo muito contrário. Nós temos salvado muitas pessoas aqui. O ano retrasado nós casamos 17 pessoas, e nós conseguimos restaurar casamentos, o ano retrasado. O ano passado eu não sei nem quantos casamentos a gente restaurou. E esse ano existem vários casamentos que estão em processo de reconstrução. Casamentos que vocês não têm nem noção. Eu acho engraçado que tem um cartório aqui de Itabaiana, que nós temos pelo menos 4 a 5 casais, engraçadíssimo isso mesmo, que se divorciaram e foram para lá para recasar. No terceiro, quarto casal disse, é da Igreja Verbo da Vida, né? É o pessoal que está recasando, né? E aí o pessoal pega a pasta lá que já tinha, né, amado? Então, nós somos uma igreja de família. Não é à toa que nós colocamos essa matéria aqui para dizer, nós somos família. Entretanto, meu irmão, para salvar uma vida, eu não vou ficar do lado do diabo, jogando pé de ninguém, matando ninguém. Amém, amados? Amém ou não amém? Amém? Ô, glória. Vamos ficar em pé? Quem recebeu algo nessa noite? Qual é a matéria agora, Pati? A próxima matéria? Pati? Hã?